Olá, boa tarde, meus queridos. Que é a estagiária professora Sulene Santana Cavalcante. A nossa aula de hoje vai ser sobre genética. Logo após a nossa aula, vai ter também a postagem de uma aula prática, né, sobre o DNA. Então, fica atentos. Genética. O que é genética, professora? Genética é a área da biologia que estuda a hereditariedade e os mecanismos envolvidos na transmissão das características. Então, é através, da genética que buscamos compreender os mecanismos e leis de transmissões das características através das gerações. Os primeiros estudos da genética na ciência moderna iniciaram-se com o monge austríaco grego Mendel na década de 1860. Os primeiros estudos da genética na ciência moderna iniciaram em 1860, realizando cruzamento entre linhagens de ervilhas. Mendel observou a existência de fatores distintos que eram transmitidos dos genitores para o prole. Os padrões de herança observados por Mendel correspondem aos padrões de distribuições dos cromossomos nos gametas no processo de meiose. Mais tarde, com o aprofundamento de pesquisa, os fatores foram chamados de genes. Vocês também podem estar acompanhando, na página do livro. Em genética, a transmissão de informação envolve 4 elementos básicos, a diversidade de estrutura celular, com inúmeras formas especificando aspectos diferentes do organismo, um mecanismo de replicação que copia a informação e repassa a prole, e a capacidade de mutação para que haja uma maior variabilidade, e a capacidade da prole em traduzir as informações herdadas em proteína. O estudo da genética abrange desde as moléculas até as populações, são nas moléculas de DNA, parte estrutural dos cromossomos que se localiza os genes. São os genes que trazem as informações necessárias para a síntese de proteína. A partir da observação das variantes dos genes, é possível investigar as propriedades biológicas do organismo de forma geral. O experimento de Mendel, uma das razões dos bons resultados de Mendel foi a escolha da ervilha da espécie Pinus sativum. Essa planta apresenta uma série de características que facilitam o estudo de seu ciclo de vida. Para a realização do seu trabalho, Mendel escolheu ervilhas e analisou 7 características, que era o tamanho da planta, textura da semente, cor, forma da vagem, cor da flor e posição da flor. A escolha da planta foi essencial para o sucesso de suas pesquisas, uma vez que a ervilha apresenta fácil cultivo, várias sementes e ciclo reprodutivo. Ressaltando o que é o DNA. O DNA é um ácido nucleico que apresenta todas as informações genéticas de um indivíduo. É um tipo de ácido que possui papel fundamental na hereditariedade, sendo considerado portador de mensagem genética. Aqui foram os primeiros cruzamentos de Mendel. Mendel supôs que se uma planta tinha semente amarela, ela devia possuir algum elemento. O mesmo ocorreria com a planta de semente verde, que teria um fator determinado a coloração. Em um dos seus experimentos, ele começou a cruzar plantas de semente amarela com plantas de semente verde. Antes, porém, ele selecionou plantas puras, isto é, semente amarela, que só originassem plantas com semente dessa cor. Então, ele usava essas sementes para fazer os cruzamentos. Mendel e as ervilhas. O motivo que levou a Mendel a utilizar a ervilha no seu experimento, no seu cruzamento,
foram, né, os motivos foram fácil cultivo, crescimento rápido, né, várias gerações em um intervalo de tempo curto, variedade com característica facilmente observável, como a forma, né, das vagens, a cor das flores, a textura das sementes, produz grande número de sementes e por ser hermafroditas. E eu trouxe também alguns conceitos fundamentais, né, em genética que precisamos saber, né, o significado, a função, né, dele. Gene, porção de DNA que pode ser transcrita em molécula de RNA, contém as informações que serão passadas de geração em geração. Né? O gene é um segmento de uma molécula de DNA, né, responsável pela característica herdada geneticamente. Cada gene é composto por uma sequência específica de DNA, que são as letras A, T, C e G, né, que contém uma receita para produzir uma proteína que desempenha uma função no organismo. E qual é a importância, professor, do gene? São porções de DNA que apresentam as informações necessárias para que ocorra a síntese de uma molécula de RNA, né, mensageiro, e, consequentemente, uma proteína. São eles, portanto, responsáveis por carregar, né, as informações necessárias para que nossas características se expressam. Temos os alelos, né, que foram falados nas aulas passadas, são formas diferentes, né, de um mesmo gene e ocupam mesmos locos em cromossomos homólogos, né? Os alelos são forma alternativa, né, de um determinado gene e ocupam o mesmo loco em cromossomos homólogos. Quando nos referimos a loco, estamos falando da posição do gene no cromossomo. Quando falamos em cromossomos homólogos, referimos-nos a cromossomos que possuem genes para a mesma característica, né? Os alelos são aqueles que ocupam o mesmo locus em cromossomos. Dominante, né, que também foi estar falando, vocês podem estar acompanhando o livro. O apelo expressa-se em condições homozigoto e em condições heterozigoto, que é a A ou a minúsculo. Ele, né, designa o alelo que se expressa no fenotipo quando os dois alelos diferentes de um gene estão presentes no organismo. Temos também o genotipo, conjunto de genes do indivíduo. O genotipo, né, pode ser definido como a constituição genética de um indivíduo, ou seja, o conjunto de genes recebido do pai e da mãe. São esses genes, juntamente às influências do meio, que determinarão o fenotipo de um ser. Nos seres humanos, o genotipo é formado por uma combinação entre os genes do pai e da mãe. Imagine, por exemplo, que uma mulher apresenta pigmentação normal da pele, mas que possui um gene para o albinismo, né, sendo ela, portanto, A maiúsculo, A minúsculo, quando nos referimos aos genes que ela possui, referindo-nos ao seu genotipo. Temos também o fenotipo, que é o conjunto de características, né, do indivíduo que resulta da expressão do genotipo e da ação do ambiente. Quando observamos o fenotipo, estamos falando das características morfológicas, fisiológicas e até mesmo comportamentais de um indivíduo. E até mesmo o comportamento de um indivíduo. Essas características, são resultado da expressão dos genes e também das ações do meio ambiente. Temos cromossomos, são moléculas de DNA associadas a proteínas. Eles são os corpúsculos, compactos que carregam as informações genéticas. Cada cromossomo é constituído por uma longa e linear molécula de DNA associada à proteína. Os cromossomos, refere-se à cor, a soma do corpo. São corpúsculos compactos que carregam as informações genéticas. Temos também os cromossomos homólogos, que são cromossomos que possuem a mesma sequência de genes. Temos também o cariotipo, são conjunto de cromossomos de uma determinada espécie. Temos o genoma, que são conjunto de haploide de cromossomos de uma espécie.
esse genoma, né, a sequência completa do material genético de um organismo. São conhecidos milhares de genomas de espécies animais e vegetais, mas a tarefa monumental, né, desse quadrinho, o genoma do ser humano tinha essas lacunas, que já havia sido considerado menos importante, mas que hoje se sabe serão fundamentais. Temos heterozigoto, quando o indivíduo apresenta, né, dois alelos diferentes de um mesmo gene, que é o A maiúsculo, A minúsculo. Homozigoto, quando o indivíduo apresenta dois alelos iguais de um mesmo gene. E o locus, região em que cada gene é encontrado, né, em um cromossomo. Esses foram a referência, né, usada. Então foi isso, pessoal. Espero ter ajudado. Caso tenha dúvida, pode entrar em contato comigo ou então com a professora Gerlande, tá bom? E agora vamos para a parte do experimento, tá bom? Da aula prática.